Boa tarde a todos vocês que estão aí para mais um vídeo, né? Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative aí o sininho, né? Para estar recebendo sempre novos vídeos aí da Lotomania, né? Loteria essa que só quem joga sabe o quanto ela é complexa, né? E exige aí muita sorte para você estar conseguindo pontuar. Quem sabe até pegar aí os 19 e os 20 pontos. Depende aí de você ter muita sorte, né? Então, né, o intuito aqui é sempre analisar e procurar sempre as melhores maneiras de estar jogando nessa loteria com o intuito de aumentar as nossas possibilidades, quem sabe alcançar aí o grande prêmio. Mais uma da Lotomania aqui hoje, pessoal. Quando você pega a Lotomania e começa a analisar, marcar aí, né, registrar aí de forma aí no bilhete aí alguns sorteios passados, você consegue notar alguns padrões. Então eu trouxe aqui, riscando a Lotomania aqui, em um sorteio que eu analisei, fiz dessa seguinte maneira, dividindo ela aí em várias colunas aí, né, colunas que contêm aí, né, duas linhas, sendo uma linha ímpar e uma linha par, né, e dividindo aqui no meio, né, você tem aí a parte de cima do bilhete e a parte de baixo. Dessa maneira você consegue, quando você pega o bilhete da Lotomania e começa a riscá-lo, de forma que você divida ele, você começa a ter outra visão, né? Você não enxerga mais aquelas dezenas soltas, né? Você começa a ver, de fato, padrões e organização, né? Dessa maneira aqui, né? Para quem ainda não viu, né? Pode achar, né? Que é mais uma, né? É apenas mais uma forma aí, né, de você estar jogando, mas se você analisar bem, como trouxe aqui, como exemplo aqui alguns concursos, né, você vai ver que faz sentido. Concurso aqui, pessoal, concurso 2863 da Lotomania. Aqui nessa primeira coluna aqui, essa primeira parte aqui veio apenas uma dezena aí. Na segunda parte aqui, na segunda coluna veio zero, veio zerado. E na terceira coluna também veio zerado, pessoal. Tivemos aqui outra coluna com duas dezenas. Na parte de baixo aqui tivemos uma coluna aqui com uma dezena e uma coluna aqui com duas dezenas. E aqui no final, na última coluna aqui também duas dezenas, né? Então para você ver, pessoal, que acontece no sorteio também é isso aí, de não vir nenhuma dezena e vir apenas uma dezena, pessoal. Então o intuito, né, quando você for aí, né, estar jogando na Lotomania é esse, né, e você está deixando, né, considerando, está deixando aí algumas colunas, né, de fora do seu jogo aí, né. Aqui, por exemplo, veio duas colunas zeradas, né. Já é um início você considerar deixar duas colunas zeradas, né? A Lotomania aí, por exemplo, que tem 100 dezenas, quando você deixa duas colunas, já vai cair para 80 dezenas, né? Como também aqui, por exemplo, três colunas, pessoal. Aqui, por exemplo, já seria muitas dezenas aí, né? Que você iria deixar de fora, né? Já iria cair aí para 70 dezenas, o total aí, por exemplo. Já seria muitas dezenas que você já iria deixar de fora, ou seja, aqui veio apenas uma dezena aqui dentro de 70, né? Três colunas. Então, dentro de 70 números aí, tem os 19 pontos. E se você ir mais além, pessoal, com quatro colunas, né? Considerando essas três colunas aqui com mais uma, você tem aí, então, um total de 40 números, né? Que você deixaria de fora, ou seja, os 18 pontos estarão aí dentro de 60 números, pessoal. Então é mais uma maneira bacana de você estar considerando aí, né, esse concurso aí, por exemplo, como peguei um concurso aí um pouco mais antigo, né, concurso 2863, teve esse padrão, né, e se você analisar bem, tem muitos concursos aí que acontece muito, né, de vir apenas uma dezena, né, duas dezenas. Então é importante também você analisar. E a partir disso você consegue, né, estar aí concentrando melhor o seu jogo.
considerando, né, de quando você for marcar o seu bilhete, você deixar sempre algumas colunas de fora, e essas colunas que você deixar de fora, você pode ir mesclando em outro cartão, né, e aí você faz quantos cartões você achar melhor, né. E lembrando sempre, né, independente aí da maneira que você for jogar na Lotomania, todos os esquemas que eu trago aqui, né, a aposta espelho, pessoal, sempre você na Lotomania aí, né, considere deixar a aposta espelho, jogar sempre o espelho, né, pois nunca se sabe o dia, né, que pode acontecer uma surpresa aí, né, e por incrível que pareça, é no dia que você menos espera que acontece, né. Há relatos aí, né, como eu sempre digo no canal aí, há muitos relatos de pessoas que deixaram, né, de ganhar uma boa quantia em dinheiro aí, pois não marcaram o espelho. Então, para você ver, né, pessoal, que as dezenas se concentram muito, né, em algumas também, né. Aí, por exemplo, aqui veio 5 dezenas, pessoal, nessa coluna. Então já é uma quantidade boa de dezenas aí, né. Aqui um total aqui então um total aí, essa coluna de 10 dezenas, veio 5. Essa outra coluna aqui de cima aqui, pessoal, também veio aí um total aí de 4 dezenas, né? Ou seja, se você tivesse concentrado seu jogo nessas duas colunas, por exemplo, você já teria um total de 9 dezenas em 20, pessoal. É muita coisa, né? Para quem joga Lotomania sabe. Você ter 9 dezenas em 20 aí já é muita coisa. Geralmente 9 pontos aí é dentro de 50 para quem joga. Muitas vezes chega apenas em 9 pontos. Ou seja, aqui você já tem 9 pontos em 20, ou seja, você teria ainda aí 30 dezenas ao seu favor, pessoal. Se você fosse mesclando aí, né, quem sabe você não conseguiria aí uma boa pontuação. Você tendo 30 dezenas aí ainda para estar, né, arriscando em algumas dessas outras colunas que ficaram restantes aí, né. Então a importância de você, né, levar em consideração esse esquema, que é um esquema aí que eu ainda vou analisar muito ainda, né, mas que aqui por analisar aqui já dá para ver que é interessante sim você jogar dessa maneira, você ainda que não conhecia, né, essa maneira de você dividir aí o bilhete da Lotomania, né, quando você faz isso aqui, você já tem uma clareza muito grande aqui do comportamento aí dos sorteios, e se você considerar jogar dessa maneira aí, considerando aí também deixar algumas colunas aí de fora e ir mesclando em outros bilhetes, né, você consegue fazer aí da maneira que você acha melhor, né. Se você pensar, eu vou eliminar aqui de fora aqui eu vou perder, não, mas você pode, né, ir mesclando uma que você deixou de fora aqui no outro cartão, você pode estar marcando ela, excluindo outra, né, aí você faz quantos cartões você achar melhor. Dessa maneira você consegue trabalhar melhor com todas, né, e consegue fazer uma melhor cobertura. Óbvio que não há garantias, né, pessoal? Sabe como é loteria aí, como é difícil você estar conseguindo, né, pontuar. Só quem joga sabe, especialmente aí, né, a Lotomania, né, loteria que eu jogo aí, e se vocês também jogam, vocês sabem quão é difícil você estar conseguindo o resultado, até mesmo aí os 15 pontos nessa loteria, né? Então, fica aí essa sugestão aí, bacana, pessoal. Aqui também é outro concurso, né, para mostrar para vocês aqui. Concurso mais recente da Lotomania aí, né, o concurso 2881, foi o último concurso aí. Por exemplo, aqui você já consegue ver, pessoal, com essas marcações aí, né, duas colunas aqui, né, a coluna de cima e a coluna de baixo aqui, né, zerada. Aqui também, né, outra coluna aqui, apenas uma dezena, pessoal. E outra aqui, coluna aqui também com apenas uma dezena. Ou seja, se você já tivesse aí, né, conseguido excluir aí, se você tivesse conseguido excluir aí essas 4 dezenas, pessoal, por exemplo, você teria, né, perdido apenas 2 dezenas aqui, e você teria dentro de 60 dezenas os 18 pontos, pessoal. Outra maneira bacana, né, de você jogar, para você ver que é um concurso aí, peguei mais recente, né, dentro de intervalo dos outros concursos aí, tem muito, você pode analisar, né, mas eu puxei esse mais recente também para você ver que acontece com muita frequência também, né, esses espaços aí que ficam, né, colunas aí zeradas e com apenas uma dezena. E se você também eliminar, pessoal, por exemplo, 4 colunas aí, por exemplo, e vir uma dezena em cada, você tem
dentro de 60 dezenas você ainda tem 16 pontos, ou seja, ainda fica, né, muita possibilidade de você conseguir aí pegar o 15 ou 16 pontos aí, né, jogando aí 50 dezenas dentro de 60 números. Aumenta sim sua possibilidade, né? Para quem vai jogar aí 50 dezenas aí dentro de 100 e não chega nem aos 15, você já consegue jogar 16 números dentro aí de 60, né? Então fica bem mais fácil, né? E contar com a sorte também, se você puxar aí, tem sorteios que você pode ver que ele dá até mais pontuação, pessoal. Ficando aí muitas colunas, né? Ficando aí até 4 colunas aí também zeradas, se você puxar aí, né? Não puxei muitos concursos aqui para não arrastar demais o vídeo, né? Para não deixar um vídeo muito longo aí, cansativo. Mas acontece muito também. Tem até mais pontuações aí, dentro de um intervalo aí de 60 dezenas aí. Acontece muito, né? Ficando aí 4 colunas dessa de fora. Uma sugestão bacana aí para você estar jogando. Também uma maneira, se você quiser jogar de outra maneira também, você pode estar deixando, trabalhando com a parte de cima e a parte de baixo, né? Ou seja, você elimina 2 em cima e 2 embaixo e faz o seu jogo a partir das outras 3. Ou seja, você vai trabalhar com 3 colunas na parte de cima e 3 colunas na parte de baixo no seu bilhete. E você faz o jogo, né? Escolhendo aqui 3 colunas, na parte de cima 3 colunas e as 2 que ficou de fora, pessoal. Você pega outro bilhete, marca as outras 2 e completa, né? Com mais uma que você já tinha escolhido no outro bilhete, né? E é bacana também, né? Mostrar aqui mais uma vez aqui. Ou seja, você escolhe aqui, por exemplo, se você vai trabalhar aí com 60 dezenas, por exemplo, nesse sistema, uma maneira bacana aí, né? Você pode estar vindo aqui, né? E trabalhando aí com 3 colunas. Aí você teria, né, que, por exemplo, trabalhar com 25 dezenas na parte de baixo e 25 dezenas na parte de cima, nessas colunas aí, pessoal, né? Com essas 25 dezenas você distribuiria de forma aí, né, bem equilibrada nessas 3 colunas. Você vê que sai 5 dezenas, por exemplo, em uma coluna aí, né? Aí você teria até mais dezenas para você marcar, né, em cada coluna dessa. Por exemplo, se você, numa coluna dessa aqui, se você vai colocar 5 dezenas aí, em 3 colunas, 105 dezenas em cada, você gastou, né, 15 dezenas, ou seja, tem ainda mais 10 dezenas, né? Ou seja, você ainda consegue distribuir mais dezenas. Você tem 5 em cada. Aí, na lotomania aí, que você marcou em 3 colunas, você ainda tem 10 dezenas para você marcar e você pode fazer a melhor cobertura com essas dezenas que sobraram aí, né? Então é bacana, pessoal. A maneira bacana de você jogar na lotomania aí, né? E você consegue estar marcando aí no cartão aí, dessa maneira, né? Você tem a possibilidade, né, de conseguir, quem sabe, contando com a sorte aí, chegar, né, a um bom resultado aí. Fazendo aqui como exemplo, pessoal, vou marcar aqui, né, como exemplo aí, se você for trabalhar aí com 3 colunas, deixando sempre 2 colunas de fora, né, em cada parte, na parte de cima e na parte de baixo, pessoal. Aqui, pessoal, por exemplo, eu marquei aqui 5 dezenas aí em cada coluna, pessoal, para você ver que ficou bem agrupado aqui, né? Deixei aqui de fora aqui como exemplo aqui as 2 colunas do canto, pessoal. Mas isso aí, conforme você analisar, né, você pode estar fazendo da sua maneira, né? Marquei aqui como exemplo 5 dezenas em cada. E aqui você completaria, né? As 10 dezenas restantes você completaria aí em 3 grupos, né?
nas outras 3 colunas aí, se você for marcar, dá para você estar adicionando aí, né? Ainda 3 dezenas aí em 2 dessas colunas e 4 em outra, pessoal. Eu vou fazer aqui como exemplo para você. Colocando aqui 4 dezenas, pessoal. Nessa coluna eu vou colocar mais 3 dezenas. E o total aí, pessoal, das 25 dezenas fecharam aqui na coluna de cima. Vou fazer aqui na parte de baixo a mesma coisa, pessoal. Vou adicionar aqui 4 dezenas. Aqui mais 3 dezenas, pessoal. E aqui mais 3 dezenas. Ou seja, pessoal, deixei aqui, né, como apenas um exemplo aí, né, optando por deixar essas 2 colunas da beirada aí, a coluna de cima e a coluna de baixo, e aqui também, né, a coluna de cima e a coluna de baixo, vazias, né, mas fez aqui, concentrando o jogo na parte do meio apenas como exemplo, pessoal. Mas aí vocês podem estar mesclando, né, os seus jogos. E se você também for jogar aí, né, com mais colunas, não querer eliminar, né, fica essa possibilidade também, né, de você estar marcando 5, né, você consegue estar marcando 5 dezenas, né, em cada uma dessa coluna, né, visto que aí, né, vocês viram no sorteio aí que sai 5 dezenas, que sai 5, né, quem sabe até mais, né, que eu não puxei aí outros sorteios, mas vai ter sorteios aí que sai até mais do que isso, pessoal, de que 5 dezenas. Você tem essa opção também de trabalhar com todas as colunas, pegando 5 em cada, né? Mas dessa maneira aí você vai contar muito com a sorte, né? Pois fica um jogo muito espalhado, né? E se você ver os padrões aí, o que acontece, né? Vem aí os espaços, né? Se você for espalhar em todos, você, querendo ou não, você vai contar muito com a sorte e vai estar perdendo muitas dezenas, né? Então, você considerando aí jogar aí de forma que você exclua, né, no mínimo aí, se você conseguir excluir de 2 colunas em diante, né, já vai aumentar demais a sua possibilidade, né? E se você vê, né, que acontece muito, você excluir aí também, você sendo aí um pouco mais radical, né, trabalhar sempre, né, excluindo 4 colunas, ou seja, você de forma mais equilibrada, excluindo aí 2 na coluna na parte de cima e 2 colunas na parte de baixo, né, selecionando sempre 3. Você seleciona 3 na parte de cima e 3 na parte de baixo e vai mesclando com outros bilhetes. E se você, né, é mais conservador, não quer correr tanto risco, né, de passar o sorteio em branco, você escolhe, né, exclui sempre uma na parte de cima e uma na parte de baixo. Trabalha com 80 dezenas, né, mas lembrando, né, quanto mais dezenas você tiver no cartão na Lotomania que você for trabalhar, né, mais espalhado o seu jogo fica, né. Então tem esse lado também, pessoal, né? E aí você precisaria de muitas combinações, muitos jogos, né, para tentar, né, chegar a alguma pontuação, né? E quando você exclui dezenas, né, você, querendo ou não, né, você consegue trazer o seu jogo, né, para ter uma maior possibilidade, né, de caso encaixe, né, dentro do padrão que você escolheu aí, né, você consegue ter mais possibilidade de estar pontuando, né, conseguindo aí algum resultado. Então é isso, tá, pessoal? Isso que eu queria trazer para vocês aqui, essa maneira aí de jogar aí com colunas, né, sendo dezenas pares e ímpares, sendo total de 5 dezenas pares e 5 dezenas ímpares aí em cada uma dessas colunas aí. Essa maneira aí, né, de dividir, né, e ver como saem as dezenas, o comportamento dentro de cada coluna, né, te possibilita estar excluindo dezenas aí, né, tendo essa nova visão, essa nova maneira de estar jogando, né, e conseguindo montar aí os seus jogos aí da Lotomania. Ou só quem joga e sabe como é difícil, né, e cada nova ideia aí, né, que te possibilita chegar mais perto, né, de uma pontuação aí, quem sabe até os 20 pontos aí, é sempre bem-vindo, né. É bacana demais se você também joga aí de vez em quando, né, não tem condição de estar jogando sempre, mas gosta de estar arriscando de vez em quando, é uma ótima maneira também. Você está pensando aí, considerando aí, você está arriscando aí na Lotomania.
Lembrando sempre que o fator sorte vai ser sempre o principal aí, independente da loteria que você for jogar, e na Lotomania não vai ser diferente. Então é isso, tá, pessoal? Isso que eu queria trazer para vocês aqui no vídeo de hoje aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, né, e gostou, deixa aí também, né, a sua opinião, suas sugestões aí no comentário aí, o que você achou, né? E peço a todos vocês, né, para estar deixando aí sempre o like, né, para estar fortalecendo sempre o canal, né, para estar trazendo aí novos vídeos aí da Lotomania, novas análises aí, né, para a gente estar sempre discutindo aqui. E a opinião de vocês aí, desses esquemas aí também é fundamental, pessoal. Deixa aí a sua opinião, o que você achou, né, novas ideias também, que é importante também, né, as visões de vocês aí, né, novas ideias são sempre bem-vindas. E eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? E até o próximo vídeo. Valeu!